Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. Fiquem até o final desse vídeo para você sair daqui de forma totalmente atualizada sobre tudo que acontece com o seu clube do coração, que é o nosso Coringão. O vídeo está recheado de informações. Vamos falar sobre mercado da bola. Corinthians prepara proposta oficial para grande jogador. Vamos falar também sobre zagueiro que pode estar chegando do Qatar no Timão. Enfim, vídeo completo de informações para você. Gostaria de pedir humildemente também para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque é muito importante, ajuda demais a plataforma a espalhar o nosso trabalho. Se assim eu merecer, gostaria muito do seu like e da sua inscrição aí no nosso canal, se pudermos dar esse voto de confiança. Como vocês me conhecem, eu não gosto de enrolação, então já vamos ao que interessa. Já vamos falar sobre mercado da bola no Corinthians, porque o Timão recentemente agora aumentou a sua proposta para trazer o lateral Mateuzinho. Corinthians que disputava com o Botafogo para tentar trazer o jogador. Até então a proposta do Botafogo era maior que a do Corinthians, de 4 milhões de euros, pouco mais de 21 milhões de reais, para comprar o jogador, né? Aí o Corinthians estava atrás da proposta, o Corinthians igualou a proposta com o Botafogo, oferecendo também os mesmos 4 milhões de euros. Acontece que o Mateuzinho está dando preferência total para o Corinthians, e sendo assim o Botafogo entendeu que o jogador quer jogar no Corinthians e saiu das negociações. Trouxe essa informação no vídeo de ontem, só não trouxe os valores. Acontece que agora o Corinthians é o único time que briga por Mateuzinho. A grande diferença aí, fiel, é que o Corinthians quer pagar esses 4 milhões de euros parcelado, o que deixou o Flamengo em xeque e estuda se realmente compensa vender o jogador de forma parcelada ou não. Vale lembrar que Fabinho Soldado já tomou a frente das negociações do Corinthians. Rubão perdeu força totalmente depois de várias negociações fracassadas. Então o Timão aí tem o Fabinho à frente da negociação do Mateuzinho, que pode se concretizar agora já nos próximos dias, uma vez também que o Flamengo entende que o jogador quer jogar no Corinthians. O problema é que o Corinthians, tudo nele é mais difícil, né? São Paulo negociou com o Luiz Gustavo 3 dias, contratou, negociou com o Ferreirinha menos de uma semana, contratou, o Santos contratou 14 jogadores aí em menos de um mês, e no Corinthians negociações sempre é uma novela, sempre dura vários capítulos. Então vem Lucas Veríssimo, vai embora Lucas Veríssimo, Mateuzinho veio, já foi embora de novo, contrato que vem, contrato que vai, e no Corinthians tudo é muito enrolado, cara. O Corinthians nada é definido rápido, e isso é um problema, e isso era falta do executivo. Imagine se o Fabinho Soldado estivesse no Corinthians, quando Augusto Melo ganhou a eleição, já contrata o cara, ou mesmo que o Fabinho Soldado não estivesse em pauta, contratava um cara do nível dele, um cara bom, um gestor de mercado bom, um cara que sabe negociar. Talvez o Corinthians não tivesse perdido jogadores importantes aí, como o Gabigol, como o Abubakar, como o Luiz Henrique, né? Como o Borré, vários jogadores importantes no cenário esportivo aí que o Corinthians perdeu por falta de um executivo. Fabinho Soldado chega, toma a frente das negociações do Corinthians e já está valendo aí a pena ter um executivo como o Fabinho Soldado no Timão, que faz um ótimo trabalho. Já a questão do Flamengo, se continuar enrolando, se continuar essa novela, o Corinthians tem que partir para outro lateral, porque o Fagner não dá mais. Porque não existe só um Mateuzinho de lateral. O Mateuzinho é reserva do Flamengo, nem utilizado é. Então se o Flamengo começar a enrolar muito, o Corinthians tem que partir para outros laterais. Pouco mais de 21 milhões de reais, acredito que com esse valor o Corinthians consiga contratar um baita lateral. Me arrisco dizer até que se o Corinthians procurar aí no futebol do Sul da América, ou até mesmo no Brasil, a gente pode encontrar lateral aí melhor que o próprio Mateuzinho. Então se o Flamengo começar a enrolar, o Corinthians busque outros laterais aí no mercado da bola. Fiel, é óbvio que eu quero que vocês comentem aqui, cara, porque eu respondo todos os comentários sem exceção alguma. Comentem que eu vou responder o seu comentário, tá, fiel? Eu respondo todos eles sem exceção, porque ainda sobre o mercado da bola, por incrível que pareça,
Um inscrito me perguntou, disse que ia apurar as informações. Yuri Alberto recebeu proposta do Wolverhampton, da Premier League, cara, da Inglaterra, Premier League, querendo contratar o Yuri Alberto. A proposta foi na condição de empréstimo, com valor fixado de compra no valor de 80 milhões de reais. Caso ele vingue, caso ele dê certo, o clube teria essa proposta fixada no valor de 80 milhões de reais. Fiel, o que acontece? O Corinthians recusou de prontidão. Ah, corintianeiro, mas o Corinthians está ficando doido recusar uma proposta aí de empréstimo para o Yuri Alberto com a preferência de compra de 80 milhões. Só o Yuri Alberto no Corinthians ganha mais de R$1 milhão, que aí quem seria responsável por pagar o salário do Yuri Alberto seria aí o Wolverhampton. Acontece, fiel, que mesmo aliviando a folha do Corinthians em R$1 milhão por um jogador que não está rendendo, o Corinthians ainda cria muita expectativa no Yuri Alberto, porque o Corinthians investiu um alto dinheiro, foi uma alta liquidez financeira que o Corinthians investiu no centroavante Yuri Alberto por 50% de seu passe, hein? Foi Robert Renan envolvido, Ivan, Mantuan, fora valores financeiros. Então o Corinthians investiu aí, o Corinthians deu tudo de si para tentar trazer o Yuri Alberto, conseguiu, e não é por este valor que o Corinthians vai liberar o atleta, mesmo ele estando numa fase. Mesmo que o Corinthians venda no final do empréstimo o Yuri Alberto por 80 milhões de reais, o Zenit ficaria com 40 milhões e o Corinthians com 40 milhões. Quem lucraria nessa história toda seria apenas o Zenit. Então o Corinthians segura o jogador, espera dias melhores para ele, para conseguir valores maiores, ou até mesmo que ele possa render frutos aí e começar a ajudar o Corinthians. Mas essa proposta aí do Wolverhampton foi recusada pelo Corinthians. Pode ser que o Wolverhampton aumente a proposta e o Corinthians acabe aceitando. Mas no atual momento, o que tem de mais atualizado sobre o Yuri Alberto é isso. E o Corinthians recusou a primeira proposta aí do Wolverhampton. Fiel, ainda sobre mercado... Aí, tá vendo? Por isso que é importante você se inscrever no canal do Corintianeiro. Eu trago informações aqui detalhadas para você, torcedor, conforme você merece. Deixa seu like aí também, não custa nada. E porque ainda vamos continuar falando sobre mercado da bola no Corinthians. Fiel, o Corinthians perdeu aí o seu terceiro jogo consecutivo no Paulistão para o São Paulo. E todos nós estamos chateados com isso. Tabu, 3 derrotas seguidas. Acontece que tem mal que vem para bem. Porque se o Corinthians estivesse ganhando desses times menores, vamos supor que o Corinthians aí ganha do Ituano, ganha de São Bernardo. O que acontece, fiel? Acontece que o Corinthians ia estar mascarando um problema existente, mascarando que precisa de contratação. Ganha um joguinho aqui, ganha um jogo ali, o Corinthians vai mascarando que não precisa contratar ninguém. Então foi bom o Corinthians perder também, porque a diretoria do Timão vê a necessidade de contratações em caráter de urgência, porque é perigoso o Corinthians brigar para não cair no Paulistão. Então tem mal que vem para bem, por isso que o Corinthians está movimentando dessa forma, com agressividade aí no mercado da bola, para tentar trazer jogador, já que uma vez o Corinthians agiu com lentidão, principalmente no setor de ataque do Corinthians, tá, fiel? Que ainda sobre o mercado da bola, agora vamos falar sobre a postagem misteriosa aí da irmã do Michael, que é a esposa do zagueiro Lianco, e eu vou explicar essa história para você. Lianco, que pertence ao Southampton da Inglaterra, que está emprestado para um clube do Catar, que chama Al Garraf. O que acontece nessa situação? A esposa do Michael publicou no Stories que Fabinho Soldado teria ligado e faria uma proposta para ter o jogador. Olha o que a esposa do cara, a esposa do jogador Lianco, postou no Stories que é a irmã do Michael. Né? Isso não é uma brincadeira. Olha, fora que dias atrás o Lianco postou uma foto assistindo o jogo entre Corinthians e Guarani e depois publicou a mesma foto no Stories com uma edição em preto e branco. Então, ou o jogador está criando aí na mídia aí um alvoroço para o Corinthians fazer uma proposta, sendo que não existe, pode ser que não existe nada, ou realmente existe. Logo depois, esses stories que a irmã do Lianco postou, que a esposa do Lianco postou, que é a irmã do Michael, foi apagado aí 3 horas depois. Questionada sobre o porquê ela apagou, ela disse que foi mandada apagar para não atrapalhar
as negociações com o jogador. Então o Corinthians aí, se tudo for verdade, pode estar negociando com o zagueiro Lianco. Fiel, eu não vi o Lianco jogar e nem sei como ele está jogando no atual momento. A única coisa que eu sei é que ele é titular lá e ele é um monstro de zagueiro, um cara forte, um cara alto pra caramba. Então aí, quem sabe pode ser uma boa opção, até melhor que o Pablo. Porque na minha opinião, se fosse pro Corinthians contratar o Pablo, eu ficaria com o Gil, que nos últimos jogos do Corinthians, nos últimos jogos apenas, melhorou e estava fazendo gols importantes. Então, eu não vejo uma contratação do Pablo aí como uma contratação viável para o Corinthians. Acredito que o Lianco seria até mais interessante que o próprio Pablo. Caso vocês querem ver mais sobre essa informação do Lianco e da irmã dele, para vocês verem o que ela escreveu no Stories, é só você digitar aí no Google, Lianco, que aí vai aparecer na primeira manchete aí. Entra aí no portal Terra, que vocês vão ver tudo que ela postou. Aqui no canal do Corintianeiro não traz mentira não, irmão. Aqui é transparência e realidade pura. Mas comentem aí que eu quero saber a sua opinião. Uma pequena enquete aí nos comentários, fiel, quero ver. Quem vocês preferiam aí na zaga do Corinthians, Lianco ou Pablo? Comentem que eu quero saber a sua opinião. Porque ainda sobre o mercado da bola, vamos falar o Corinthians. Fabinho Soldado negocia diretamente com Claudinho e Zenit para tentar trazer o jogador. O Corinthians já tentou a contratação do Claudinho na época de Duílio Monteiro Alves na condição de empréstimo. Dessa vez o Corinthians tenta comprar o jogador. O Corinthians tenta adquirir os seus direitos aí, usando, claro, seu patrocinador master, Vai de Bet. O Corinthians procura investidor para ajudar a trazer o Claudinho? Não, é a própria Master aí, o próprio patrocinador Master que o Corinthians tenta aí um adiantamento financeiro para tentar trazer o Claudinho. É considerado uma negociação difícil internamente no clube? Sim, porém não teve resposta negativa ainda do clube do Claudinho. Vale lembrar também que essa proposta de compra do Corinthians, o Corinthians não fez uma proposta oficial, o Corinthians prepara uma proposta em caráter oficial para fazer. Essa proposta vai acontecer, essa proposta de compra. Se vai dar certo ou não, se eles vão aceitar ou não, já é outra história. Porém, tem que bater palma para o Fabinho Soldado. É isso. O Corinthians tem que ir atrás de grandes nomes. Se vai dar certo ou não, é outra história, mas o Corinthians está fazendo jus ao patrocinador que tem. O Corinthians não é o time mais rico fora da Europa, então tem que ir atrás de grandes jogadores. Vai que dá certo do cara vir. E se o Fabinho Soldado tivesse no Corinthians antes desses jogadores todos que o Corinthians negociou aí? Abubacar, o Gabriel, Gabigol do Flamengo, cara, o Luiz Henrique, tenho certeza que um teria dado certo. Então o Corinthians faz bem em tentar trazer aí o Claudinho e pode dar certo sim, já que o jogador já demonstrou interesse em voltar para o Brasil. E por que não voltar para o melhor clube do Brasil? O clube em maior tradição em torcida, maior tradição futebolística no país, com maior torcida do país. Então aí o Corinthians faz muito bem em tentar contratar o Claudinho. E se vir, o Corinthians vai começando a ganhar corpo, o Corinthians vai começando a ganhar energia, tá, fiel? A proposta ainda não aconteceu, vai acontecer, tá, fiel? E eu não duvido nada aí que o Corinthians consiga contratar, porque o Fabinho Soldado à frente é outra situação. Fabinho Soldado negociando é outro esquema, bem diferente do Rubão, que perdeu forças no Corinthians. Aliás, esse Rubão já esteve no Corinthians, tá, fiel? Pra quem não se lembra, em 2007 fez um péssimo trabalho. Não sei porque que o Augusto Melo deu nova oportunidade para esse cara. Esse cara já está passando a hora de sair do Corinthians. Esse cara é pior que o Roberto de Andrade. Por isso que essas negociações todas não deram certo, porque é ele que estava negociando. Esse cara é horrível. Então a gente precisa aí do Fabinho mais que nunca. O Corinthians demorou para contratar esse executivo e o Timão aí tenta a contratação aí do Claudinho, tá, fiel? Vamos torcer para que dê tudo certo, mas comentem aí. Vocês acham que é difícil o Corinthians trazer o Claudinho realmente? Vocês acham que vale a pena? Vocês acham que o Corinthians está agindo corretamente agora, indo em busca de grande jogador ou não? Comentem, porque eu quero saber muito a sua opinião e eu respondo todos os comentários sem exceção. Fiel, o Corinthians encara o Novo Horizontino, se eu não me engano, é o Novo Horizontino
no domingo, às 11 horas da manhã. O que acontece? O Corinthians tem hoje, quinta-feira, e sexta para escrever o Rodrigo Garro. Antes de iniciar esse vídeo aqui, eu olhei no BID, boletim informativo da CBF, o Corinthians não escreveu o Garro ainda, ou seja, a AFA não mandou a documentação para o Garro, já que uma vez o Tadieres liberou a documentação para a AFA. Eles têm 7 dias úteis para mandar para o Brasil, e até o presente momento não mandou. Rodrigo Garro ainda não está inscrito no BID, tá, fiel? Então, se não inscrever hoje e essa documentação não chegar amanhã, Rodrigo Garro de novo não vai jogar, que é uma preocupação. Não sei se o Corinthians tem como acelerar esse processo com a AFA, ligar lá, conversar com alguém, mas ainda essa documentação não chegou até o presente momento. Rodrigo Garro não foi inscrito no Corinthians. Fiel, até vocês, se quiser, podem consultar aí sobre os jogadores que estão bidando ou não. É só você escrever bid aí no Google, vai ser o primeiro link, você clica, coloca a data que você quer, por exemplo, no dia de hoje, seleciona o time, que é o Corinthians, e põe pesquisar. Aí vai aparecer lá os jogadores que foram inscritos no boletim informativo da CBF no dia que você desejar, tá, fiel? Então, o que temos sobre mercado da bola é isso. E não podemos deixar de falar também que, se o Mano Menezes perder para o Novo Horizontino, aí sim o Corinthians começa a pensar em novos treinadores, porque mesmo que não seja culpa do Mano Menezes, mesmo que o Corinthians esteja com falta de elenco, começa a se complicar, já que se o Corinthians vir aí com 4 derrotas seguidas no Paulistão, a situação do Mano começa a ficar complicada, hein, fiel? E aí o Corinthians tem alguns nomes em pautas que poderia tentar trazer. Muitos se falaram em Jorge Jesus, mentira, não vem, tá muito bem lá. Outros treinadores conceituados aí de grande nome não vêm também. Eu, particularmente, uma opinião do corintianeiro, apesar que temos que torcer para o Corinthians arrebentar domingo, torcer para o Corinthians jogar bem, eu ainda acredito no trabalho do Mano Menezes, que ele possa montar um grande time, mas aí já é opinião, tá, fiel? Não existe negociação, não existe nada, opinião do corintianeiro. Eu faria uma nova proposta para o Cuca, apesar de achar que o Cuca não viria, ele não queria aquela história novamente à tona, refletir tudo aquilo sobre a família dele novamente. Acredito muito difícil que o Cuca um dia volte a jogar, volte a treinar no Corinthians, mas eu faria uma proposta aí novamente para o Cuca, porque o Cuca também sabe montar grandes elencos e é um baita treinador. Mas eu quero que vocês comentem aqui no canal do Corintianeiro. Se o Mano Menezes não der certo no Corinthians, se ele sair, quem seria o seu treinador? Mas com opções viáveis, tá, fiel? Porque é lógico, mas quem ia querer o Guardiola? Quem ia querer o Guardiola? Mas é impossível. Então, dê opções viáveis aí no comentário que eu vou responder o seu comentário. Eu gostaria de agradecer demais a sua presença. O que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. O meu muito obrigado e vai Corinthians!